Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para nossa aula na lousa. Vamos falar de hormônios hoje, tema muito importante e claro, o contexto hormonal, os desequilíbrios hormonais que estão presentes na SOP, Síndrome do Ovário Policístico. Vamos para mais uma aula do nosso quadro Bioquímica Aplicada, Processos Patológicos. Então, pessoal, para a gente começar a falar desse tema que é tão importante, vamos entender aí um pouquinho sobre a SOP, vamos relembrar essa síndrome para todo mundo utilizar aí os conhecimentos de forma mais adequada. Antes, quero te pedir algo muito especial. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Então, olha só, pessoal, quero destacar aqui, ó, o quadro clínico para vocês lembrarem o que é esta síndrome. Ela contém infertilidade e olha só, disfunção menstrual, então bagunça no ciclo, resistência à insulina, dislipidemia, obesidade e hiperandrogenismo, ou seja, o excesso aí dos hormônios androgênicos, principalmente o DHT, a dihidrotestosterona e também a testosterona. Os androgênios, de uma forma geral, estão aumentados aí nestas pacientes e, consequentemente, existe bagunça, existe um transtorno aí para a fertilidade, principalmente. É um problema que incomoda demais, né? Atrapalha a vida das mulheres e por isso nós precisamos entender as suas causas bioquímicas e interferir e ajudar as nossas pacientes voltarem o seu organismo para o equilíbrio. Então aqui ainda a gente destaca nessa figura, né, presença de dois critérios, e aqui são entidades, né, são sociedades que fazem aí as regras que a gente segue para enquadrar, para colocar essas mulheres, né, dentro deste problema. Então, olha só, na primeira aqui, ó, na NIH, o que precisa acontecer? Existia a presença de dois dos critérios abaixo: disfunção menstrual, hiperandrogenemia e ou hiperandrogenismo. Então, para classificar uma mulher como portadora da síndrome, segundo Rotterdam, tem que ter a presença de dois dos três critérios abaixo: anovulação crônica, hiperandrogenemia e ou hiperandrogenismo e ovários policísticos. E para a sociedade AE-PCOS, tá? Depois vocês podem ler sobre elas, tem que ter a presença de dois critérios: hiperandrogenismo e disfunção menstrual e ou ovário policístico, tá? Então, são critérios para você observar se realmente aquela paciente tem a síndrome ou não. Geralmente, né, as pacientes que vêm nos procurar, elas já têm diagnóstico, elas já estão muitas vezes fazendo um tratamento mais convencional e elas não estão satisfeitas ou querem ampliar aí as ferramentas de tratamento, e aí chegam até nós. E nós temos que identificar quais são os gatilhos que levaram a esse problema. Essa é a nossa diferença, esse é o nosso olhar bioquímico e metabólico para essas pacientes. Então, por isso, eu vou falar sobre a relação, o como o excesso de insulina, a resistência insulínica, leva à síndrome do ovário policístico ou faz parte do aumento dos androgênios. Então, como o coração da questão, gente, se vocês perceberam aí pelas três entidades, todas colocam a presença de excesso de androgênios como fundamental para que a síndrome esteja instalada. Então, nós temos que entender quais são os gatilhos que levam ao excesso de androgênios nas nossas pacientes. E eu estou te mostrando apenas um. Nós estamos analisando um ponto hoje aqui e que é fundamental e que tem aquela relação com a tríade energética. Sempre quando a gente fala de hormônios, eu lembro vocês que a gente tem a orquestra hormonal, que existe uma priorização do estudo, né, de alguns hormônios que são mais importantes, bem entre aspas, né, porque não tem hormônio mais importante que o outro. Todos são importantes, mas a gente sempre leva em consideração que quando existe bagunça em um determinado eixo, ele pode afetar mais o organismo. E claro que a gente já falou da nossa orquestra aqui nesse canal, e eu vou lembrar você: hormônio principal, melatonina; segundo, hormônio D. E aí nós entramos com a tríade energética em terceiro: adrenais, tireoide, pâncreas. E aqui a gente está vendo que
o resultado do aparecimento da síndrome tem a ver com resistência insulínica. E aí a gente já cai na tríade energética. E a resistência insulínica, infelizmente, tem aumentado cada vez mais. Eu acho que deve ter 80% dos nossos pacientes que têm algum grau de resistência insulínica. Então é fundamental que você avalie resistência insulínica, principalmente numa paciente que já vem com esse diagnóstico. É fundamental, é critério principal essa avaliação e estabelecer metas, estabelecer protocolos para o reequilíbrio desse eixo pancreático, tá? E a gente tem fórmulas para hiperinsulinemia à base de nutrientes, a gente tem fitoterápicos que são excelentes para fazer esse controle e, claro, o principal, o estilo de vida. Então, educar em saúde os nossos pacientes, que eles precisam ter um estilo de vida modificado, principalmente na alimentação, visto que a resistência insulínica geralmente está ligada com o sobrepeso. Então, aqui falou obesidade, mas a gente não precisa ter alguém obeso. O sobrepeso já é bem prejudicial e produtor de resistência insulínica, de inflamação crônica sistêmica, então tudo aquilo que bagunça os eixos hormonais, e que você que assiste as minhas aulas, os meus conteúdos, já sabe que a bagunça hormonal ela vem sempre em consequência da falta nutricional, do excesso de toxinas, e isso levando a estresse oxidativo, a inflamação e a glicação. E a gente, para ter glicação, tem que ter algum grau de resistência insulínica, tá bom? Então eu deixei aqui agora, nós vamos analisar esses pontos, os pontos aí que a resistência insulínica provoca. O que a resistência insulínica faz para que eu tenha o desenvolvimento da síndrome? Como que eu elevo androgênios quando eu tenho resistência insulínica? É isso que nós vamos verificar agora e que é muito interessante de você saber. Então, olha só, eu coloquei aqui hiperinsulinemia, que é a nossa questão, e aqui um ponto número 1 do porquê que a hiperinsulinemia leva ao aumento dos androgênios, porque ela aumenta a produção da P450C17, que é uma enzima que participa da transformação hormonal. Vou te mostrar agora, vou colocar aqui um slide para vocês que mostra isso. Então, olha só, aqui é a nossa cascata hormonal. Também já mostrei essa cascata em outras aulas para vocês. Aqui está o colesterol, aí a gente tem a pregnenolona, que vai dar origem à progesterona, que vai dar origem aqui a 17-hidroxipregnenolona e ao DEA, né? E a partir do próprio DEA, a partir da progesterona, nós temos outras vias aqui. A partir da 17-hidroxiprogesterona, nós temos aqui o cortisol e toda a cascata hormonal. E está em destaque aqui a nossa enzima da vez. O que essa enzima faz? Transforma a pregnenolona para 17-hidroxi e para a DEA. E a partir do DEA nós vamos construir os androgênios. Ela também transforma a progesterona para 17-hidroxipregnenolona, que vai dar origem à androstenediona, e também é um androgênio. Então é uma enzima que ela vai levar a cascata hormonal, que ela vai jogar a via hormonal para a construção dos androgênios. Então dizer que eu estou aumentando a presença dessa enzima lá no organismo da minha paciente é dizer que eu vou aumentar a transformação dos precursores, no caso aqui da pregnenolona, para androgênios. Então, ponto número 1. Eu já começo a ter uma tendência a aumentar androgênios através deste mecanismo número 1 aqui. Mecanismo número 2 de como nós vamos aumentar os androgênios se nós tivermos resistência insulínica. Aumento de receptores ovarianos para IGF-1. E o que é o receptor ovariano de IGF-1? O que significa isso? Está aqui embaixo. Aumentar receptores ovarianos para IGF-1 significa aumentar a atuação da IGF-1 nessa região, na região de ovários, tá? Isso significa aumento da expressão do gene CYP17. E também aumento da atividade, né, da enzima P450C17. Ou seja, essas duas coisas vão levar a uma maior síntese de
androgênios. Então a gente já tem dois mecanismos aqui interessantes levando a esse aumento dos androgênios que está no coração, que é critério principal dos 3 órgãos que determinam, né, quais são as características que uma paciente deve ter para se enquadrar na SOP. É uma característica em comum, o hiperandrogenismo. E eu estou te mostrando aqui que a resistência insulínica leva ao hiperandrogenismo, tá? Então é importante, além de você tratar especificamente a parte de excesso de androgênios, e nós temos tratamento para isso. A gente fala muito sobre enzimas que bloqueiam, por exemplo, a 5-alfa-redutase, que é uma enzima que transforma a testo em DHT, e o DHT traz mais sintomas em relação à síndrome. Então nós temos estratégias específicas para esse tratamento. Agora, nós não podemos esquecer de olhar o organismo como um todo e tratar a resistência insulínica para reduzir essa concentração de androgênios, tá bom? Vamos ao nosso mecanismo número 3, tá aqui embaixo, número 3. Então, o que a hiperinsulinemia provoca? Proliferação das células da teca. Já vou mostrar para vocês a figurinha. Aumenta receptores de LH, aumenta a produção de androgênios pela indução do LH. Então, vamos ver aqui a figura para entender melhor. Então, aqui está a célula da teca, tá bom? Aqui estão os receptores de LH, aqui está o receptor de IGF-1 e aqui está o receptor de insulina. E esse receptor de insulina e os receptores de LH, quando ativados, eles vão desencadear essa cascata hormonal, né? O surgimento do DEA e também a pregnenolona, aí sendo transformada para androstenediona. E ao final desse metabolismo ativado, nós vamos ter a construção da testosterona, dos androgênios. Então, se eu aumento a proliferação de células da teca, que são células produtoras de androgênios, olha aqui, ó, né? Nós temos aqui as células da teca representadas aqui, né, no ovário. E se eu começo a aumentar o número de células da teca, eu vou aumentar a produção de testosterona. Então, proliferação das células da teca é um mecanismo da insulinemia, da insulina. Aumentar receptores de LH. Então, aqui eu tinha um receptor, aí eu tenho resistência insulínica, eu começo a ter 2, 3, 4 receptores de LH. Ou seja, eu vou ter uma maior ativação das cascatas enzimáticas nesta célula e vou, consequentemente, aumentar testosterona. Eu vou ter produção de androgênios pela indução do LH. Então, esse é o nosso terceiro mecanismo da resistência insulínica. Então, veja que você começa a ter uma alteração até anatômica ali do ovário, né? Aumentando esse número de células e, consequentemente, aumentando só o fato de aumentar células, eu já tenho mais receptores e maior produção. E além de eu aumentar o número de células, eu vou aumentar o número de receptores por célula. Então, eu vou causar aí realmente a bagunça androgênica. E que mais que a gente pode dizer? Vamos para o nosso número 4 aqui, mecanismo de aumento de androgênios em pacientes, né, que tenham resistência insulínica. Então, o que acontece quando eu tenho resistência insulínica? Eu diminuo a minha produção do transportador, do SHBG, que vocês já sabem que é um transportador de testosterona, de androgênios e também é um transportador de estrógeno. E esse transportador, eu já expliquei isso, mas eu vou reforçar aqui nessa aula, talvez você esteja vendo pela primeira vez. Ele funciona como uma reserva hormonal. Então, a fração livre da testosterona, dos androgênios, é que vai fazer o efeito. A fração que está ligada ao SHBG, ela é uma fração de reserva em que vai sendo liberada aos poucos, né? Existe um equilíbrio aí entre a fração livre e o SHBG. Diminuiu a concentração de testosterona, ela foi metabolizada, foi eliminada, eu vou liberar um pouquinho mais da minha molécula de SHBG e eu vou mantendo a homeostasia. Agora, se eu tiver uma concentração reduzida de SHBG, eu vou ter mais fração livre de testosterona e eu vou ter mais ativação dos seus receptores e, consequentemente, o efeito androgênico. Então, aqui eu vou aumentar o efeito androgênico. Está explicado aqui, né? Testosterona ligada ao SHBG e a testosterona livre. Veja que a flechinha vai e volta, representando o equilíbrio, né? Quando eu tenho uma diminuição da testosterona livre,
eu tenho liberação de testosterona do SHBG. Então eu vou mantendo homeostase. A mesma coisa, existe a testosterona ligada à albumina. Aquela que eu chamo de biodisponível, pronta para ação, é a que está ligada à albumina e a que está livre. A que está no SHBG, ela é de reserva, ela não consegue ser efetiva. Enquanto ela estiver grudada no SHBG, ela não consegue ligar nos receptores. Então eu tenho uma preservação e vou liberando aos poucos, ao invés de fazer um pico enorme ou de jogar volumes maiores da testosterona e dos androgênios, do DHT inclusive, que também é transportado por ela, na corrente sanguínea. E eu tenho a diminuição também do IGF-BP1, que é o transportador do IGF-1, que também vai ficar em excesso e que também vai estimular a célula da teca, como você viu ali na figura. Então, esses são os mecanismos. Estou te mostrando aqui bioquimicamente, te provando que uma paciente com resistência insulínica, ela tem maiores chances. É claro que nem toda mulher que tem resistência insulínica vai ter SOP. Você precisa ter uma tendência, você precisa ter outros fatores predisponentes. Aqui nós estamos focando apenas na questão da resistência insulínica e do papel dela perante o quadro de SOP. E sim, você tem que investigar isso na sua paciente, observar se ela tem uma resistência insulínica, se é uma resistência insulínica baixa, né, ou pouca resistência insulínica, moderada resistência insulínica ou muita resistência insulínica, que isso vai também dizer o quanto de androgênios ela vai produzir, o quanto ela vai estar com essa alteração acontecendo. Então vamos falar, para a gente finalizar essa questão dos androgênios, a importância aqui da testosterona e dos androgênios na mulher. Então, olha só, aqui você está vendo essa figura, né, onde a gente tem a demonstração aqui da ligação que os androgênios têm na ovulação. Então, ocorre um aumento de receptores de androgênio no folículo durante o processo de maturação. Níveis ótimos de androgênio são importantes para esse processo de ovulação acontecer corretamente. E anticoncepcional usado por muito tempo prejudica essas taxas. Então eu queria destacar que o excesso de androgênio é ruim, mas também a falta de androgênios é ruim para a ovulação. Então a gente precisa ter um equilíbrio, né? E eu deixei aqui, a função, nas mulheres, o FSH tem como função regular o crescimento dos folículos e regular a produção crescente de estradiol pelas células da granulosa. E o LH tem como função aumentar a captação de colesterol pelas células da teca, para dar origem, né, àquela cascata hormonal, e estimular as células intersticiais da teca, dos folículos ovarianos, a secretar androgênios, que seriam, né, a androstenediona e a testosterona, que podem depois ser convertidas em DHT, né? Então, níveis ótimos de androgênios promovem a iniciação do folículo primordial, estimular o crescimento pré-antral e antral do folículo, manter a saúde do folículo, otimizar o processo ovulatório e promover a maturação do ovócito. Olha como os androgênios são importantes. Agora, níveis elevados de androgênio, aumento do recrutamento folicular, interrompem o desenvolvimento do folículo no estágio antral, por isso que dá infertilidade, reduz a saúde do folículo, reduz as taxas de ovulação e prejudica o desenvolvimento do ovócito. Então, veja como o excesso de androgênio é prejudicial para a fertilidade. Tudo tem uma explicação bioquímica. Agora, é importante os androgênios, a concentração? Sim, vocês viram um papel positivo também fundamental para que você tenha ovulação correta e o excesso prejudicando aí. Então, ter pouco é ruim, mas ter muito também prejudica demais a questão da ovulação e da fertilidade. E aí eu te pergunto, como você reconhece a resistência insulínica? Como que você avalia resistência insulínica? É apenas pela glicemia da tua paciente? Aí fica complicado. Os exames que avaliam resistência insulínica, eles não são baseados na glicemia. Quando a glicemia altera, é porque já existe um processo de resistência insulínica aí, talvez de muito tempo. Claro que a gente vai pedir glicemia, mas nós temos que pedir insulina de jejum. Nós temos que solicitar também hemoglobina glicada, para ver se existe aí muita glicação. Eu posso ter resistência insulínica e não ter glicação? Pode, tá? Porque o organismo está liberando insulina a mais
para conseguir dar conta daquela glicose, daquele não funcionamento do receptor. Quero te recordar, resistência insulínica o que é, gente? É problemas no receptor de insulina. A insulina não consegue ligar nesses receptores porque esses receptores estão deformados pelo estresse oxidativo, pela própria glicação, também um problema no funcionamento do receptor se você tiver falta de nutrientes. Quais são os nutrientes básicos para o receptor funcionar? Não é só ligar a insulina e está tudo certo. A insulina vai ligar e vai ativar o receptor. O que significa ativar? O receptor de insulina ele é ligado à tirosina quinase, uma enzima de fosforilação. Então, a partir do momento que você liga a insulina no receptor, você vai ativar a fosforilação, que vai dar origem a outros produtos intracelulares e que essa continuidade, essa cascata bioquímica que vai ser ativada, precisa ter nutrientes para que ela aconteça de forma correta. Nutrientes importantes: vitamina D, hormônio D. Outro nutriente importantíssimo, magnésio. Outro nutriente que participa, cromo. Então, se você não tiver os nutrientes básicos para que a cascata bioquímica aconteça, você não vai ter o efeito da insulina esperado. Então, o teu corpo começa a aumentar a liberação de insulina. E por isso a gente diz que um paciente com resistência insulínica tem maiores níveis, tem níveis aumentados de insulina. Então, qual é a insulina ideal? Até 5. Então, níveis maiores que 5 já indicam algum grau de resistência insulínica. Qual o valor ideal da glicemia, levando em consideração a técnica dos quartis, que eu já expliquei para vocês, para níveis ótimos de exame? Eu não quero só olhar se está normal, eu quero saber se está ótimo. Glicemia ótima até 85 e hemoglobina glicada ótima abaixo de 5 também. Então, o ideal, muitas vezes, é até fazer a curva de glicemia e insulina. Essa curva mostra tudo, não dá para esconder nada nessa curva. Eu já fiz aula aqui falando do eixo pancreático e detalhando a interpretação, a importância das curvas, tanto de glicemia quanto de insulina. Tem que ser as duas, para a gente poder ter uma interpretação completa do que está acontecendo em relação ao funcionamento, a liberação e funcionamento da insulina, tá bom? Então eu preciso interpretar esses exames, solicitar, interpretar e tratar a resistência insulínica dessa paciente, com os nutrientes importantes para que a célula funcione. A gente tem nutriente importante desde a síntese da insulina até a liberação da insulina, até o funcionamento das cascatas bioquímicas que vão ser ativadas pela ligação da insulina no seu receptor. Então, tudo isso a gente precisa entender e saber prescrever corretamente. Também existem plantas que ajudam, como a pata de vaca, diversos fitoterápicos que você pode utilizar para ajudar a regular os níveis de glicemia e de insulina, tá bom? E com certeza essa paciente vai melhorar os seus níveis de androgênio se você reduzir a resistência insulínica, tá bom? Espero ter ajudado, espero você na próxima aula. Não saia daí que eu tenho um recadinho final para você. Se você é profissional de saúde, entendeu que precisa se aprofundar nos estudos do metabolismo, eu quero te convidar para conhecer os meus cursos. Vai direto aqui na descrição que vai ter uns links detalhando tudo isso para você. Se você é paciente e está procurando ajuda especializada, clique no link que vai aparecer na descrição desse vídeo exclusivo para pacientes. O pessoal vai te atender com muito carinho e te explicar como tudo funciona lá na Clínica Modulare. Clica lá que está tudo bem detalhadinho para você.